Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa disciplina de engenharia de software, eu queria falar agora sobre os modelos de processos de desenvolvimento de software, né? Mas antes, eu queria consultar os universitários, né? Queria saber qual a sua opinião. Se você tivesse que investir 100 mil reais, você tem à disposição 100 mil reais, e você tem um projeto que você considera estratégico, projeto de desenvolvimento de software, para investir esse valor. Então, em que você iria investir? Em treinamentos para a equipe de desenvolvimento, em máquinas melhores, contratar funcionários, né? Sejam programadores ou gerentes de projetos, ou consultores, mas em que você investiria? Onde você acha que daria um melhor retorno à produtividade do projeto? E a resposta é funcionários, em especial a gerência do projeto. É uma parte crítica, né? Gerir, saber o que cada stakeholder, cada participante do desenvolvimento está fazendo. Vejamos um pouco do contexto histórico do desenvolvimento de software. A crise do software teve seu estopim por conta do boom da indústria de software relacionada à indústria bélica. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos encabeçou um grande número de projetos de desenvolvimento de software, porque percebeu o potencial que o software tinha e tem e continua tendo, em termos de automação, de agilidade. Porém, quase 90% desses projetos eram considerados falhas, ou porque não chegavam a ser finalizados, ou porque demorava tanto que não eram mais necessários, ou eram extremamente caros, superavam de forma assustadora a previsão do custo do software. Então, isso tudo motivou que o governo americano acabasse investindo na Universidade de Carnegie Mellon, E foi quando surgiu o Instituto de Engenharia de Software de Carnegie Mellon, o CMI. Depois disso tudo veio a resposta, depois de uma pesquisa nessa linha, veio a resposta: olha, os projetos estão falhando por questão de gerência. Eles não estão sendo bem geridos. Então, essa gerência inadequada era a principal causa de insucesso. Então, foi aí que surgiu, dentro do CMI, dentro do Instituto de Carnegie Mellon, no Instituto de Engenharia de Software, o SEI, e surgiu o CMM, que hoje é conhecido como CMMI, essa evolução, que é um processo que avalia níveis de maturidade de uma empresa ou de um processo de desenvolvimento de software. A gente vai ver isso mais para frente na nossa disciplina. Então, os processos de desenvolvimento de software são fundamentais para a qualidade, porque, como a gente já viu na nossa aula introdutória, a previsibilidade é própria da engenharia, independente de qual seja a engenharia. Eu preciso estimar custos, eu preciso saber quantas pessoas estarão envolvidas. Isso está inerentemente ligado ao custo. Quantas horas de trabalho, qual o esforço para se desenvolver um software. Mas a gente sabe, o processo é fundamental. Mas there is no silver bullet. Não é também uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Mas eu preciso desse movimento, dessa previsibilidade dada pelos processos. Quando a gente pensa em processo, a gente pensa em um conjunto de atividades, em uma receita de bolo. E quando a gente, antes de estudar os processos em si, a gente precisa perceber e precisa saber que os processos possuem características em comum, ou, em outras palavras, eles poderiam ser categorizados, dependendo das suas características principais. Essas características principais que norteiam a criação, a especificação de processos é o que nós chamamos de modelos de processos. Então, existem os modelos clássicos, assim, os modelos mais conhecidos de processos de software, e é isso que nós veremos agora. Então, o primeiro deles, com certeza vocês
usaram bastante em APC, né? Em algoritmos de programação de computadores, a famosa programação 1, né? Que é o modelo codifica remenda, né? O ADOC. Então, o ADOC é aquele modelo que eu não estou preocupado em outra coisa a não ser desenvolver, a não ser programar, né? A não ser codificar. E sem uma preocupação exagerada, ou praticamente nenhuma preocupação com documentação, com outras boas práticas, né? Então, não é que você vai programar de qualquer jeito, mas você não está preocupado com outras atividades, tá? Então, a partir de uma especificação, você constrói o seu produto final. Então, essa maneira informal, né, de se desenvolver é muito usada, infelizmente, né? Porque não exige gerência complexa, nenhuma gerência, na verdade, sem preocupação com documentação, né? E claro, se você é um desenvolvedor, é isso que você quer desenvolver, né? Então, acaba sendo atraente nesse sentido. O primeiro modelo tradicional mesmo, né, consequência do surgimento da engenharia de software, é um modelo conhecido como cascata. Então, por que ele recebe esse nome? Alguém já viu uma cascata voltar uma etapa depois que ela caiu? Não, né? Então, a cascata só segue numa direção, segue o fluxo, né? Então, é um modelo considerado tradicional, porque ter sido um dos primeiros, mas que ele trouxe grandes ganhos quando a gente compara com o modelo ADOC, né? Ele estratifica o desenvolvimento de software em etapas bem definidas, né? Desde o levantamento de requisitos, a análise desses requisitos, projeto da solução, a implementação, o teste de software, a implantação no ambiente do cliente. Agora perceba que cada etapa dessa, ela só é executada após a anterior. E você não tem como voltar. Então, tem vários defeitos, né? Apesar das qualidades da estratificação das etapas do desenvolvimento, mas fica difícil, por exemplo, se você perceber um problema no levantamento de requisitos, quando você está no projeto, você não consegue voltar para alterar o requisito. Você tem que seguir, entregar aquele requisito inadequado, né? Quando o cliente confirmar, a gente já sabendo, né, que o requisito está errado, aí a gente recomeça o ciclo para alterar o requisito. Então, isso daí não soa bem, né? É algo inviável quando se tem necessidades de ajuste de requisitos, que é algo que acontece com muita frequência, tá? Então, a estrutura é rigorosa, uma etapa só após a outra, essa inflexibilidade é uma das coisas que dá nome ao projeto, né? ao modelo de processos, que é o cascata. Então, ele é muito útil quando se tem requisitos bem definidos, bem conhecidos, né? Estáveis. Então, requisitos que que a chance de alteração dele é quase zero, porque é um domínio já muito bem consolidado, né? E o cliente também só precisa ver o produto final. Ele não precisa de uma entrega parcelada, digamos assim, né? É uma entrega única, que vai ter que finalizar todos os requisitos, todo o projeto, toda a implementação, todos os testes, você entrega tudo de uma vez só, tá? Então, o modelo cascata. E aí, existem evoluções a partir desse modelo, né? A primeira delas é aquela que nós chamamos de cascata com um Ctrl Z, né? Com realimentação. Então, você consegue, a partir do momento que você identificou um problema nos requisitos, por exemplo, eu estou usando o exemplo de requisitos, mas poderia ser qualquer outro problema, né? Mas eu vou repetir o mesmo exemplo que eu falei anteriormente. Se eu estiver na fase de projeto e eu descobrir um problema no levantamento de requisitos, eu consigo voltar e recomeçar. Faço meu levantamento de requisitos, corrijo aquilo, analiso novamente, projeto novamente, implemento, teste e implanto, né? Então eu consigo voltar de qualquer atividade para qualquer outra atividade anterior, tá? Então é já uma evolução no nosso modelo
cascata, mas continua com uma entrega única no final, o produto todo entregue de uma vez, continua com as características macro do modelo cascata. E aí surgiu, né, um modelo mais flexível no sentido de ser mais iterativo, né, com entregas parciais e não apenas a versão final sendo entregue numa única vez, né? Então, você começa com um esboço do software, um esboço dos requisitos, e esse esboço gera uma especificação, desenvolvimento, validação e uma entrega. Depois dessa entrega, você segue outra especificação, vai evoluindo. Várias versões intermediárias podem ser entregues, né? E depois, no final de tudo, a última iteração consiste na versão final, né? Qual o problema, né, dessa evolução, né, dessa iteração? É que é difícil controlar a iteração. Primeiro que ela não é tão estratificada quanto o modelo cascata, né? Especificação, desenvolvimento, validação, mas você não detalha, né? Por exemplo, como se faz a licitação de requisitos, né? Ou tem validação de requisitos só depois do desenvolvimento, né? Então, e se encontrar um problema só na especificação de requisitos e você já gastou o tempo de desenvolvimento, já teve um custo de desenvolvimento. Então, você poderia detalhar melhor as etapas, né, do desenvolvimento. E sem contar que o produto, quando se evolui com tanta frequência, ele sofre consequências, né, na sua estruturação, ele se deteriora, digamos assim. Mas ele tem muitos pontos positivos, né? Essa especificação incremental, isso é interessante. O fato dele não ser tão sistemático, né, não ter tantas fases, né, o deixa mais adequado para sistemas menores, né, médios e pequenos, não sistemas muito grandes, né, que é difícil também de gerenciar esses incrementos, né? Os sistemas acabam ficando mal estruturados, né? Muitas mudanças no mesmo software, muitos remendos, né? E uma outra desvantagem, ou digamos assim, uma característica que pode ser encarada como negativa nesse sistema é que cada entrega é uma entrega real, é uma entrega de uma versão funcional, né? Então, muitas vezes o usuário, o cliente não tem uma oportunidade de validar, a não ser quando o sistema já está entregue em uma das suas versões, né? Por isso, surgiu uma prototipagem evolutiva. Então, você considera múltiplas entregas, mas essas múltiplas entregas não necessariamente representam o software final que o sistema vai usar. Versões preliminares do software final, não necessariamente, podem representar protótipos. Esses protótipos, por sua vez, podem ser evolutivos, né? Semelhante a esse modelo evolucionário, tá? Mas também os protótipos, eles dão a possibilidade de serem protótipos descartáveis. Então, eu consigo prototipar, fazer o primeiro protótipo, o segundo, terceiro. O cliente vai validando, vai usando. Estou gostando. Mas quando você for entregar a versão final, você pode descartar o seu último protótipo e construir, a partir dele, o seu sistema final, usando cascata, por exemplo. Tá? Então, a prototipagem evolutiva te dá a possibilidade de descarte desses protótipos, para corrigir justamente o problema da mal estruturação, consequência, né, de uma evolução iterada, né, ou repetida, né, múltiplos remendos no software. Mas a prototipagem evolutiva também permite a possibilidade de não descartar o protótipo. Tá? O protótipo pode não ser descartável, mas também pode ser. Tá? Então é bom para o desenvolvedor, que tem uma codificação rápida, também é bom para o cliente, porque ele tem versões desenvolvidas rapidamente, ele percebe a evolução do software, né? É ruim porque ele não vê
os remendos, né? Claro, ele vê o protótipo. Mas também você pode ter uma pequena perda de tempo na última entrega, né? Porque se você optar por descartar o protótipo por conta dos remendos, então você vai acabar tendo um pouco de perda de desempenho em relação ao modelo evolucionário, tá? Já que você ganhou a qualidade, ter descartado a versão remendada, né? E assim nós evoluímos para o modelo predominante atualmente. É um modelo que tenta agregar características de todos os demais modelos, desde o cascata, que ele tem uma estratificação das etapas, né? Inclusive com etapas que não existiam antes. Eu gostaria de destacar aqui uma das principais etapas que foram adicionadas a partir do modelo considerado como espiral, que é a análise de risco. Tá? Então, essa análise de risco é uma etapa importante, porque cada vez que a gente incrementa os requisitos em um software, que a gente adiciona novos requisitos, o software vai ficando mais complexo. Então, a cada ciclo da espiral, esse ciclo vai ficando mais longo. E a espiral representa muito bem isso. Enquanto os outros modelos gráficos, né, representações gráficas de modelos de processo, não deixa isso evidente. Né? Se a gente olha, por exemplo, o evolucionário, é como se cada ciclo fosse igual, né? De complexidade igual, de tempo igual, enquanto isso não é verdade, nós sabemos. Então pode chegar ao ponto de que em um determinado ciclo, antes de começá-lo efetivamente, eu chegue à conclusão de que não vale a pena, rapaz, vale a pena não. Isso aqui vai ficar muito caro, esse último ciclo, por exemplo, né? Vai ficar muito caro e a partir daqui eu já descubro que é inviável. Então eu economizo muito gasto que depois iria parar no meio do caminho, né? Iria ser inviabilizado por alguma razão, né? Então esse modelo espiral ele traz essas características, ele é iterativo, tá? Ele é iterativo, ele é incremental, ele tem múltiplas entregas, tá? Só que cada vez que ele cruzar essa linha daqui, ele vai ter uma entrega, beleza? Então ele há um planejamento sistemático, ele há prototipagem, né? Então há uma preocupação com a validação do cliente, com o feedback do cliente. Então, os processos ágeis, por exemplo, que nós conhecemos hoje, são baseados na espiral. O processo unificado, que é um processo tradicional, extremamente burocrático, também baseado no modelo espiral. Então, ele é o que influencia predominantemente os processos adotados hoje, né? Os processos mais modernos. Então, tudo começa com um certo planejamento, né? Um planejamento dos objetivos, né? Restrições de desenvolvimento, escolha de linguagem, etc. Aí faz-se uma análise de risco, prototipagem, simulação, né? E você começa, não, vamos projetar, idealizar, beleza, vamos desenvolver. Desenvolveu, entregou. Quando a gente entrega, é uma release para o cliente, tá? É um deployment. Então, entreguei, vamos para o próximo ciclo. Aí segue o baile, né? Segue cada ciclo com a sua devida entrega e você segue de forma iterada, de forma repetida, tá? Então, segue nesse modelo espiral, sempre atento à análise de risco, aos testes, requisitos, tudo mais, né? O ciclo que a gente vê no desenvolvimento envolve, né, todo o ciclo de desenvolvimento, né? Assim, envolve todas as etapas do desenvolvimento. Vai depender do processo. O modelo de processo, seja ele espiral, seja ele cascata, seja ele, né, qualquer um dos modelos iterativos incrementais, né? Esses modelos não vão detalhar as etapas do desenvolvimento, porque não é o objetivo do modelo do processo. O modelo tem uma característica geral, o que vai determinar as etapas ou as atividades do desenvolvimento são os processos. Tá? Por exemplo, o XP, o Extreme Programming, ele segue o modelo espiral, mas ele tem a sua maneira de analisar os riscos, ele tem a sua maneira de projetar o sistema, a sua maneira de documentar os requisitos, a sua maneira de codificar e de fazer as entregas. Tá? Então, cada processo que vai seguir um modelo, mas ele vai detalhar.
Tá? Então, o modelo espiral é similar, né, ao que nós vimos no processo evolucionário, por exemplo, porque ele é iterativo, tem múltiplas entregas, né, mas ele tem algumas características importantes, diferentes. Uma delas, se não a principal, é a adição de novas etapas, como, por exemplo, a análise de risco. Essa aí é obrigatória, independente do processo. Para seguir o modelo espiral, tem que ter o que ele diz, mas você pode detalhar, né, o ciclo de desenvolvimento. Você diz quais são as etapas do seu desenvolvimento. Né, o seu processo pode detalhar o modelo, mas o modelo tem que ser seguido. Tá joia? Então, outra característica é o que dá nome a ele, a espiral. Então, cada ciclo é conhecidamente mais longo do que o anterior, né? No sentido de ter desafios incrementais também, né? Por exemplo, né, um exemplo em relação à análise de risco. Eu preciso usar uma linguagem que a minha equipe de desenvolvimento não está habituada. Então, ou uma ferramenta que ninguém utilizou antes, ou que a gente não está disponível, né? No meu escritório, por exemplo, né? Então, isso daí gera níveis de risco diferenciados, né? Uma curva de aprendizado ou algo nesse sentido, né? E claro, é difícil gerenciar todos os incrementos, porque eu posso ter quantos incrementos eu planejar, né? Não há uma determinação, uma delimitação máxima, por exemplo. E outros modelos de processos também existem, né? Métodos formais, né? Métodos formais são softwares que são especificados matematicamente, por exemplo, né? Como o B-Method, que ele é um método para especificação baseada em teoria de conjuntos mesmo, né? Mas não são tão adotados no mercado, tem o seu nicho específico, né? Desenvolvimento baseado em modelos, né, onde nós documentamos através de modelos todos os artefatos de software, inclusive o código, né? Então, são estratégias que não são predominantes no mercado, mas existem outros modelos, alguns, ou a maioria deles, acadêmicos e tudo mais, mas vale a pena serem mencionados, né? Desenvolvimento baseado em testes, né? O Test Driven Development, ele até segue o modelo espiral, tá? Mas ele enfatiza o papel dos testes ou dos artefatos de teste em diversas etapas da espiral. Então, alguns autores consideram como que um novo modelo, né? Porque ele coloca teste já dentro dos requisitos, da análise de requisitos. E os requisitos são documentados como casos de teste. Então, ele meio que permeia teste em tudo. Então, isso aí não é espiral, não. Não é. Alguns acham que é espiral, então é só um processo. Outros acham que não, é um novo modelo. Então, na dúvida, vamos listá-lo aqui como modelo, né? E a gente fica por aqui e até a próxima.